Veja você a complexidade do que o paulistano está passando em meio à pandemia. A gente tem aqui um prefeito tucano do PSDB, recém-reeleito, o senhor Bruno Covas, que toma as medidas que ele entende razoáveis, racionais para combater o Covid na cidade de São Paulo. E eu tenho até que fazer uma ressalva aí, viu? Ultimamente ele tem acertado um pontinho ou outro nesse ponto. Pegou alguns projetos de lei que eu apresentei e transformou ali em decreto, por exemplo, não reduzindo a frota de ônibus durante a pandemia e acabando com o rodízio. São propostas que eu apresentei aqui na Câmara que eu considero razoáveis. Afinal de contas, se o cara está dirigindo o carro dele, ele não vai se aglomerar no ônibus. Se a frota de ônibus ela é aumentada ou ela é mantida e diminui o número de passageiros, não há aglomeração. Um pouquinho de lógica que faltou muito aqui na cidade de São Paulo, especialmente no começo da pandemia. Estamos longe de ter um prefeito razoável, estamos longe de ter uma condução boa da prefeitura na pandemia, especialmente quando a gente fala dos empresários, né? Quando a gente fala de quem empreende, de quem tem comércio, quem tem um bar, quem tem uma loja, quem tenta construir sua vida em São Paulo. Falta de longe a adoção de medidas razoáveis e racionais para que o comércio tenha força, tenha condições de sobreviver à pandemia. Veja, por exemplo, que eu apresentei o projeto de lei que isenta o pagamento de ISS-QN e IPTU dos estabelecimentos fechados durante a pandemia. Até agora, o Bruno Covas não se manifestou sobre o assunto e a Câmara também não colocou para andar, mas isso é assunto para outro vídeo. Do outro lado, a gente tem o governador do estado de São Paulo, o senhor João Agripino, vulgo João Dória, que tem adotado medidas pouco populares na condução da pandemia, especialmente porque ele gosta de adotar aquele tom fúnebre, melancólico, naquelas entrevistas infindáveis que ele dá e que tá todo mundo de saco cheio também. Ele vem logo, dá logo a informação, fala e acabou e age. Não, fica lá fazendo todo aquele teatro, aquela coisa novelesca que ele fica criando para dar as informações. Mas enfim, o assunto desse vídeo não é nenhum nem outro. Na realidade, é as caneladas, as batidas de cabeça que o João Dória, também tucano, governador do estado, tem dado com o próprio prefeito Bruno Covas. Isso mostra a total ausência de um cérebro, de uma cabeça central que está pensando a pandemia no estado e na cidade de São Paulo. Porque de um lado a gente vê o João Dória falando, por exemplo, que faltou bom senso do prefeito Bruno Covas, que antecipou feriados, inclusive o aniversário da cidade, que seria em janeiro de 2022, já para a próxima semana, uma medida que o Bruno Covas tomou para tentar diminuir a circulação das pessoas e tentar criar ali um isolamento próximo de 50%, que é o que eles falam que é o ideal. Então o que o Bruno Covas fez? Ele criou um mega feriado que começa na próxima sexta-feira, dia 26 de março. Na sexta-feira é feriado, ninguém trabalha na cidade de São Paulo. Isso se estende até o outro domingo de Páscoa, 4 de abril, dando aí 10 dias de feriado na cidade de São Paulo para garantir o isolamento. Essa foi a medida que o Bruno Covas tomou na cidade de São Paulo. Isso tem eficácia exclusivamente no território da cidade de São Paulo. Aí veio o João Dória e falou, olha, faltou bom senso para o Bruno Covas na adoção dessa medida. Eu fico pensando, será que não tem telefone, não inventaram um grupo de WhatsApp ali, tucanos do executivo? E aí eles têm que ficar dando bicada em público, não tem um cérebro central. No meio dessa bagunça toda criada pelos dois, tá você, cidadão de São Paulo, tá eu, nós que moramos em São Paulo e que pagamos a conta dessa farra, dessa canelada dos dois executivos acéfalos, que falta uma condução razoável. Todo mundo tava esperando essa semana o João Dória criar, inclusive, uma fase mega roxa, mais roxa que a roxa. Enfim, não sei qual era a medida que ele ia tomar. Aí vem o Covas, toma outra medida. Falta uma condução razoável na parte dos dois executivos quanto à pandemia. Eu volto a dizer, e esse vídeo não é só crítica não, apresentei projetos razoáveis para isso. O empresário do estado de São Paulo, o empresário da cidade de São Paulo precisa de medidas reais que consigam fazer com que ele tenha um pingo de oxigênio para superar a crise. Eles estão pagando a crise econômica e sanitária de São Paulo. É fato consumado que nós estamos vivendo o pior momento da pandemia até agora. E muito se dá pela falta de vacina. Não há vacina no país, não houve compra de vacina, e aqui a gente tem que botar o nome no culpado, o senhor Jair Messias Bolsonaro, que recusou todas as ofertas de compra de vacina em agosto do ano passado. E agora vem aí posar de bonitão com a vacina só porque o Lula foi lá e tomou uma vacina no braço, que é outro bandido também que não devia ter saído da cadeia. Só que o ponto é, dessa queda de braço entre os poderes, quem tá pagando a conta é o cidadão. Por que não? Volto a dizer, por que não? Isenção de ICMS, isenção de ISS, isenção de IPTU, são impostos das duas esferas, estadual e municipal, para o empresário que não pode empreender. Aumento na frota do transporte, isenção de impostos sobre táxis
táxis e Ubers, estimular a pessoa a usar o transporte individual, tomar medidas reais, medidas que garantam a solução para a crise, ao invés de dar essa queda de braço, essa canelada em público. É vergonhoso. Isso só mostra a falta de capacidade de diálogo dos próprios governantes. Isso mostra o quão rasteiro, o quão baixo, quão incompetente está sendo a condução da pandemia. Nós estamos vendo aí milhares de pessoas morrendo todo dia, são 3 mil mortos por dia. Você para e pensa, no dia D, quando houve o desembarque na Normandia, 4 mil soldados aliados morreram. A gente está tendo um dia D por dia aqui no Brasil. É um dia D por dia. São milhares de mortos. Infelizmente, essa semana a gente perdeu um grande soldado, o Major Olímpio, nos deixou por conta do Covid. Quantas outras pessoas, quantas famílias vão ter que chorar? Quantas pessoas vão perder os entes queridos? Quantas histórias vão ser interrompidas por conta da pandemia e por conta da má condução? Por conta do negacionismo terraplanista do presidente? Por conta da falta de coerência e de cérebro na condução do governador, do prefeito de São Paulo? A gente vê uma crise econômica e sanitária sem adoção de medidas reais. E mais do que isso, com gracejo, a gente vê o Congresso Nacional votando ontem um projeto de lei que proíbe nas embalagens de produtos de limpeza ter a foto de uma mulher. E o Mr. Músculo pode continuar fazendo a propaganda? Ali tem um cara boladão. Olha a preocupação do Congresso Nacional. Fazer projeto de lei para o negócio da produto de limpeza com a mulher. Enquanto isso, 3 mil pessoas morrem numa pandemia. As pessoas precisam comprar vacina, precisa de respirador, falta leito na UTI, morreu a primeira pessoa na fila, um jovem de 22 anos aguardando atendimento porque não tinha leito de UTI para ele na cidade de São Paulo. E o Congresso Nacional votando rótulo de embalagem de produto de limpeza, como se alguém ligasse para isso. Eu vejo Veja lá, não tem nem a foto de uma mulher no produto de limpeza. É absurdo. É muito absurdo e isso peca pela falta de razão. Compete ao Poder Legislativo municipal, estadual e federal legislar de caráter emergencial nesse momento com a adoção de medidas reais, medidas que garantam o cidadão, que garantam o empresário, que garantam o emprego, que garantam a solução econômica para a pandemia e que principalmente garantam a solução sanitária, a solução de saúde, que garantam leitos de UTI. Chega de ficar fazendo videozinho melancólico, ou o outro lá, o jagunço da República, fazendo vídeo desenhando da doença. Tá na hora da gente tratar isso a sério, deixar a política de lado, deixar o propagandismo de lado e pensar em uma política de Estado, uma política de saúde. É isso que tá faltando. E essa canelada, João Dória, Bruno Covas, somado ao Bolsonaro, só mostra a falta de condução que a gente vê. Infelizmente, esse é o retrato da política do Brasil. E é contra essa política que a gente tem que lutar. Se você viu eu falando até agora, não se esquece, dá um like no vídeo, ativa o sininho para receber as notificações, se inscreve no meu canal, me ajuda a continuar crescendo na rede. Um abraço e vamos processar tudo.